Sr. Presidente, muito obrigado por me dar a palavra. Cumprimento a si, aos meus colegas do Executivo Municipal, todas as pessoas presentes na sala e todas aquelas que nos ouvem à distância. E sendo esta a primeira reunião de 2025, também eu quero começar por desejar um bom ano novo a todos em geral e a Abrantes em particular. Como sabemos, este é um ano onde voltamos a ter eleições autárquicas, sendo esta uma nova oportunidade para alterarmos aquilo que achamos que pode ser feito de outra maneira. Como gosto de afirmar, Abrantes hoje tem alternativa. Este é um facto indesmentível, reconhecido publicamente por um número crescente de municípios que têm feito questão de fazer chegar as suas manifestações de apoio das mais variadas formas. Assumo o compromisso de continuar a seguir o meu caminho, fiel aos meus princípios e aos meus valores, e como tenho repetido inúmeras vezes, mantendo sempre a minha essência. Com base nestes princípios, o Movimento Alternativa Com seguirá as suas linhas orientadoras, continuando a trabalhar com o mesmo empenho, organização, coragem e competência para conquistar a confiança do maior número de municípios. Mas que fique claro que mais importante que o resultado da próxima eleição é a consciência tranquila de tudo ter sido feito para construir a alternativa que Abrantes necessitava. E dando corpo a parte do que acabei de referir, e como fiz nos anos anteriores, aproveito a primeira reunião do ano para fazer um pequeno balanço das minhas intervenções no ano passado. Assim, em 2024, participei em 25 das 26 reuniões de Câmara ordinárias realizadas, tendo estado ausente de uma cuja data foi alterada sem a minha concordância por impossibilidade de estar presente devido a motivos profissionais. Nessas 25 reuniões de Câmara, abordei, em nome do Movimento Alternativa Com, nos 10 minutos de que disponho no período de antes da ordem do dia, de 172 temas, alguns deles repetidamente pela sua importância, o que deu uma média aproximada de 7 temas por reunião. Destes 172 temas abordados, a maioria foram de natureza institucional, logo seguidos dos temas de natureza cultural, social, económico e ambiental. De referir ainda que dos 172 temas abordados, 39 foram-nos sugeridos por 28 municípios diferentes. Na ordem do dia, reconhecendo que fomos negligentes em 2 situações, votámos favoravelmente a maioria dos assuntos correntes de ordem administrativa, tendo apresentado declarações de voto sobre as matérias mais polémicas em que estivemos contra, a favor ou nos abstivemos. Entre estas matérias destacamos a abstenção em matéria de rearborização com eucalipto e até certo momento em matéria de procedimento que nos suscita dúvidas ou recurso excessivo a contratações por ajuste direto ou consulta prévia. Recordamos que estas devem ser uma exceção, rigorosamente suportada na lei e na ética e não uma regra, mas terei a oportunidade de desenvolver este tema mais à frente nesta reunião. Votámos também contra todas as matérias relacionadas com a requalificação de linhas de água e a reabilitação da rede hidrográfica da Ribeira de Rio de Moinhos, quando percebemos que confiámos excessivamente no Executivo Municipal, tendo pedido desculpa aos nossos eleitores e a todos os cidadãos que em nós confiaram para cuidar de Abrantes, designadamente do nosso património natural, e passado a solicitar a realização de um debate de esclarecimento alargado e simultâneo com a oposição e a população, o que a maioria, neste Executivo, nunca aceitou fazer. Votámos contra também a política fiscal e as grandes opções do plano, orçamento municipal e dos serviços municipalizados, pelas razões extensas que então partilhámos. Votámos a favor da construção do novo edifício pedagógico e da nova residência para estudantes da ESTA, também pelas razões que então expusemos. E votámos a favor da construção da nova USF Norte, a qual, apesar de não termos sido ouvidos quanto à sua localização, nem ter sido a mesma objeto de debate público e autárquico, conforme promessa deste Executivo Municipal, carecia de ser criada de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Como afirmámos em reunião de Câmara anterior, não quisemos ser cúmplices da inaceitável falta de cobertura de médicos de família e atraso na garantia de cuidados de saúde primários, proximidade aos nossos concidadãos do norte do concelho. E como referi anteriormente, e complementando um dos assuntos que deu origem a declarações de voto, quero hoje deixar clara a posição do Movimento Alternativa Com em relação ao regime de contratações. Se o Movimento Alternativa Com fosse poder, defenderíamos intransigentemente a igualdade de oportunidades entre todos os candidatos. Na defesa deste princípio, a regra seria a abertura de concursos, processos sobre os quais tive a oportunidade de conversar com vários presidentes de Câmara e onde tive a oportunidade de esclarecer que eles não são assim tão complexos nem tão morosos, argumentos várias vezes usados nestas reuniões de Câmara pelo seu Presidente para justificar os ajustes diretos.
Em processos onde se justifica a consulta prévia, garantiríamos que as entidades consultadas, sejam elas pessoas ou empresas, teriam condições e motivação para responder à consulta, assegurando sempre o mínimo de 3 respostas, enriquecendo desta forma o processo, para que o escolhido fosse aquele que efetivamente estaria em melhores condições para exercer as funções para as quais está a ser consultado, contrariando o que muitas vezes tem acontecido, onde o candidato selecionado tem sido o único a responder à consulta. Por tudo o que referi anteriormente, os ajustes diretos seriam sempre um último recurso, sendo obviamente exceções devidamente justificadas e nunca a regra para o regime de contratação. Fica aqui o esclarecimento sobre o posicionamento do Movimento Alternativa sobre o regime de contratações. Deixe-me agora mudar de tema para recordar que na sessão de 10 de dezembro de 2021 na Assembleia Municipal, um deputado municipal eleito pelo Partido Socialista anunciou que os serviços municipais estavam a elaborar a Carta Municipal do Património de Abrantes. Julgamos saber que este documento integra ou está relacionado com a elaboração ou revisão do PDM, consistindo na obrigação de identificar ou inventariar os bens naturais e edificados com valor patrimonial, listando-os e georreferenciando-os cartograficamente com caráter dinâmico para que constituam um instrumento setorial operativo fundamental à hierarquização de prioridades e ao planeamento e gestão urbanística municipal. Esta identificação dos valores patrimoniais reflete-se, como é sabido, numa diversidade de inventários de património arquitetónico, arqueológico, móvel e imaterial, integrando entre outros bens, para além dos classificados, incluindo informação sistemática de cariz fotográfico, arquivístico, iconográfico e cartográfico. O que solicitamos ao Sr. Presidente é que nos dê o ponto da situação da elaboração da Carta Municipal do Património de Abrantes e nos diga se nela consta, e se não, por que razão, o edifício histórico do Mercado Municipal de Abrantes. Deixe-me voltar a mudar de tema para referir que o Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei a alterar o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, permitindo às autarquias disponibilizar mais terrenos para a construção de habitação destinada à classe média em todo o país, afirmando que pelo menos 70% das casas construídas deverão ser vendidas a preços moderados. Segundo o Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, esta medida vai aumentar a construção de habitação em todos os concelhos, pois a falta de terrenos tem sido uma das principais causas do elevado custo de habitação. Segundo o Ministro, esta alteração mantém em vigor a proibição de construção em unidades de terra com elevada aptidão para uso agrícola, nos termos da Reserva Agrícola Nacional, e quanto à Reserva Ecológica Nacional, permanecem salvaguardados os valores e funções naturais fundamentais, assim como a prevenção de riscos para pessoas e bens. O processo de disponibilização de terrenos também será simplificado, atribuindo maior autonomia às autarquias, que a decisão de libertar terrenos para a habitação dependerá apenas das câmaras municipais e das assembleias municipais, sem necessidade de aprovação por outras instâncias. É uma aposta no sentido de responsabilidade dos eleitos locais e dos serviços municipais, de acordo com as palavras do Ministro. Aquilo que gostaríamos de perguntar ao Sr. Presidente, ou eventualmente ao Sr. Vice-Presidente, como encaram esta alteração legislativa e como pretendem aplicá-la no Concelho de Abrantes, porque, por aquilo que sei, terão que ser sempre os proprietários a dar início ao processo. Deixem-me voltar novamente a mudar de tema, porque a imprensa noticiou recentemente que no dia 1 de janeiro iniciou-se em todos os países da União Europeia a recolha seletiva de têxteis, resíduos perigosos, mobiliário e outros resíduos volumosos, juntando-se à recolha de biorresíduos, obrigatória desde há um ano, e de outros fluxos, como o plástico, o papel e o vidro, que já acontecia há mais anos. O que solicitamos ao Sr. Presidente é que nos esclareça que implicações terá esta diretiva para o nosso município e como se prevê que a mesma seja cumprida. Toco agora num tema que preferia não ter de o fazer por razões óbvias, mas tomamos conhecimento, mas também temos que ser coerentes entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos, e como tomamos conhecimento de que o Sr. Presidente enviou aos alunos das escolas públicas do Concelho, pela época do Natal, um cartão de boas festas em que os tratava por queridos ou queridas alunos e alunas e afirmava, entre outras coisas, que nós trabalhamos todos os dias para que o vosso futuro seja brilhante, e tendo em conta que na reunião de Câmara de 17 de setembro de 2024, e de acordo com aquilo que ficou registado em ata, criticou os partidos e movimentos políticos por aproveitarem eventos escolares e iniciativas juvenis para promover as suas agendas e lamentou que estruturas partidárias se apropriem do trabalho de jovens e de escolas para fazer política, como classifica esta sua iniciativa, onde terá investido recursos públicos
para, usando as suas palavras, fazer política. Termino hoje a minha intervenção neste período, antes da ordem do dia, repetindo um pedido que já feito em reuniões anteriores, solicitando hoje a sua atualização. Porque, de acordo com a edição de julho do Jornal de Abrantes, e só contextualizando as situações, deu conta que a Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais considera que é necessário recuperar o ritmo de concretização do programa Aldeia Segura, que visa garantir uma maior proteção em caso de incêndio, lamentando que se encontre substancialmente abaixo da ambição inicial. O Sr. Presidente, em entrevista ao mesmo jornal, destacou a importância destes programas que permitem mecanismos de controle para responder às questões e à proteção das pessoas, e todos os passos dados nas aldeias com o programa em funcionamento pretendem ajudar a comunidade. Como estamos totalmente de acordo com as suas palavras, o que solicitamos hoje ao Sr. Presidente é que nos faça a atualização do ponto de situação relativamente à criação de condomínios de aldeia. E deixem-me terminar esta minha primeira intervenção em 2025 como comecei, e reforçando os votos genuínos de que este seja efetivamente um bom ano para todos e um excelente ano para Abrantes. Muito obrigado.